No Ele por Ela desse ano, nós estamos trabalhando de uma forma diferente, né? Trazendo para você, no conforto da sua casa, algumas meditações bíblicas. E na introdução nós falamos sobre a importância de nós construirmos a nossa identidade por meio de um investimento, tanto humano quanto nosso próprio, ou alheio ou de Deus. Mas como isso não acontece, né? Dificilmente isso acontece, nós vamos recebendo informações e acontece a substituição de construção por informações. E aí nós nos tornamos pessoas apenas informadas daquilo que somos, ao invés de sermos construídas. Eu quero fazer uma oração para nós iniciarmos a meditação de hoje. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças por podermos falar assuntos concernentes à alma. Precisamos ser ajudadas, Deus, todas nós. Precisamos receber sobre nós a luz do Teu Evangelho, o dom da ciência, onde o Senhor fala conosco sobre as nossas necessidades. Nós te pedimos que o Senhor venha visitar cada irmã, cada coração que vai ouvir a ministração do dia de hoje, Senhor, e que o Senhor venha nos abençoar com a Tua graça, com o Teu conhecimento e com o Teu favor. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, eu quero ler com você, como eu já havia avisado de antemão, que nós vamos meditar neste ano na vida de Lia. Então eu quero falar sobre o primeiro mal da alma humana. Eu quero basear em Gênesis capítulo 29, vamos lá. Versículo de número 16. E Labão tinha 2 filhas, o nome da mais velha era Lia e o nome da menor Raquel. Lia tinha olhos tenros, mas Raquel era formosa de semblante e formosa de vista. E Jacó amava Raquel e disse: 7 anos te servirei por Raquel, tua filha menor. Então disse Labão: melhor é que eu te dê a ti do que a outro. Fica comigo. Assim serviu Jacó 7 anos por Raquel, e estes lhe pareceram como poucos dias, pelo que muito a amava. E disse, versículo 21, Labão a Jacó a Labão: dá-me minha mulher, porque meus dias são cumpridos, para que eu me case com ela. Então reuniu Labão a todos os homens daquele lugar e fez um banquete. E aconteceu à tarde que tomou Lia sua filha e trouxe a Jacó, que a possuiu. E Labão deu sua serva Zilpa a Lia sua filha por serva. E aconteceu que pela manhã viu que era Lia, pelo que disse a Labão: por que me fizeste isto? Não tenho te servido por Raquel? Por que então me enganaste? E disse Labão: não se faz assim no nosso lugar, que a menor se dê antes da primogênita? Cumpre a semana desta, então te daremos também a outra, pelo serviço que ainda outros 7 anos comigo servires. Bom, você conhece essa história, você que já tem uma certa intimidade com a Escritura. E a grande pergunta, quem sabe, que você sempre se fez é por que Lia se sujeitou a isso? Por que existe a sujeição da alma humana a essa situação? Você poderia dizer como que ela aceitou passar-se por uma outra pessoa. Provavelmente você deve imaginar que durante as núpcias de Jacó, ele deve ter chamado o nome de Raquel por muitas vezes. E ela deve ter, de uma maneira muito sutil, se escondendo, se camuflando no meio daquela noite de núpcias, para que ele não descobrisse, para que ele descobrisse apenas depois, no dia seguinte, que foi o que aconteceu. Então nós observamos que Lia se sujeita a esse papel e essa função, por quê? Então eu queria que você entendesse o contexto da vida de Lia. Então você observa no versículo 16 e 17 que nós analisamos o seguinte, que desde a infância Lia recebe a informação das desvantagens, onde Raquel era bonita, formosa, essa ótica humana da beleza dava a Raquel os comentários, né, altruístas, os comentários de elogios, e então Raquel foi se posicionando, se robustecendo, e ao contrário de Lia, comparando a irmã como a figura da beleza, o modelo da beleza, e Lia o modelo da pessoa sem graça, que não tinha beleza alguma.
E a Bíblia enfatiza, os olhos dela eram olhos meio mortos, meio sem vida. Mas por que os olhos dela eram olhos meio sem brilho? A Bíblia diz tenros, outras traduções sem brilho, sem vida. Por quê? Porque os olhos dela espelhavam a própria alma dela. Não era fácil para Lia conviver num lar onde a irmã caçula, a mais nova, era dona e possuía todos os assuntos da beleza, desenvolvendo a partir desse valor, beleza, todos os outros adjetivos, podendo se firmar, podendo estar à vontade, podendo estar livre para ser ela mesma, ao contrário que Lia estava sendo detida por aquela informação de ser a feia ou a menos bonita de casa, e Raquel com a proeminência dos elogios. Então o que acontece com Lia? Lia cresce com um certo alvo que nós vamos analisar no dia de hoje, um certo objetivo, uma certa busca pela irmã. Ela começa a buscar aquilo que é da irmã, ela começa a querer aquilo que é da irmã. Ela gostaria de ter tido a beleza da irmã, mas quando o pai propõe, aquele moço jovem, bonito, que o plano do pai dela era ter aquele jovem por mais 7 anos trabalhando gratuitamente para ele. Mas qual era o plano de Lia? A Lia não estava interessada nos recursos e nem nas finanças da família. Lia estava interessada no objetivo principal dela, ter alguma coisa que fosse da irmã e de preferência ser a primeira esposa. Então ela se sujeita a isso por várias situações. Então vamos analisar o seguinte: a identidade dela foi formada pela concepção alheia. Então o que acontece? Acontece o seguinte, que as diferenças delas começaram a se tornar o quê? Desvantagem. Você já analisou como as pessoas colocam diferenças como desvantagem? A olho do que você está analisando, não é verdade? Às vezes as pessoas olham para uma pessoa mais extrovertida e outro menos extrovertida, e então diz, esse é melhor, mas a olho do que? A nível do que? A parâmetro do que? Qual é o paradigma que você está usando? Então, uma coisa muito interessante que a sujeição leva, ela inicia por meio de não defender as diferenças. Nós não estamos falando de defeitos, nós estamos falando de diferenças. Todos nós somos diferentes, graças a Deus por isso, não é verdade? E você é diferente de outras pessoas, eu sou diferente de outras pessoas. Mas a grande questão é se você gosta das suas diferenças, se você aprova as suas diferenças, se você é uma pessoa que convive bem com as suas diferenças. Nesses estudos dos 5 males da alma, nós vamos bater muito sobre você entender que as suas diferenças, elas não são defeitos e que os parâmetros de idealização e de pessoa perfeita não existem. Somente o Senhor Jesus foi perfeito. E nós vamos olhar para Ele e buscarmos, então, nos tornarmos pessoas melhores, mas para Ele. Nenhum ser humano é dono dos padrões de perfeição. Então, o que aconteceu com Lia, a primeira sujeição dela, foi aceitar a diferença da irmã, a ótica das pessoas, como uma desvantagem. Ela abraçou a desvantagem. Ela abraçou como se realmente aquilo fosse a única verdade existente na vida dela. Então a ótica interna sobre ela começa a partir da desvantagem. Então você precisa analisar qual é a ótica interna sua sobre você, porque isso vai te levar ao quê? Ao primeiro mal, a sujeição. Quando eu falo de sujeição, eu não falo de humildade, eu não falo em aspecto de submissão feminina da mulher para com o homem, eu falo de subserviência. Eu falo da quebra que você faz com as suas necessidades internas, eu falo do divórcio que você faz com toda a sua consistência e com toda a situação que você é, com toda a sua realidade, e você começando a olhar os padrões alheios e começa a se sujeitar. Ela se sujeitou a passar-se pela irmã por causa da sua carência, por causa da sujeição que já existia anteriormente. O problema não era Raquel, o problema era Lia. O problema não são os outros, o problema está em mim, o problema está em você.
Quando eu procuro entrar nessa disputa, e nós falamos na introdução sobre vários aspectos, principalmente sobre a rivalidade externa, que nesse relacionamento existiu muito, quando existe essa rivalidade e quando existe esse objeto a ser alcançado, isso é o atestado de uma falência interna. Então nós vamos começar a falar o seguinte, vamos analisar sobre a questão, primeiro ponto, seu amor por Jacó. Vamos analisar. Lia, você acha que Lia amava Jacó? Você acha que realmente ela amava Jacó? Tinha aquele amor genuíno, aquele amor... Não tinha nada misturado ali de carência, de objeto de alcance, não tinha nada a questão de existir a partir de conquistar aquele rapaz. Que tipo de amor Lia tinha por Jacó? Era um amor genuíno ou era um amor migrado, de existencialismo? Você já analisou pessoas que se sujeitam por conta, lembra que nós estamos falando da sujeição? Por conta da ótica interna que criamos pelos valores de outras pessoas e pelos padrões de outras pessoas, onde as diferenças se tornam desvantagens. Isso nós vivemos acarretados desde a infância. Então, a grande questão é, ela amava Jacó? Será que ela amava Jacó? Ou será que aquele moço era um objeto de conquista para ela? Você percebe que as pessoas que se submetem à sujeição, elas não conseguem definir muito o que é amor e o que é raiva. Tudo fica muito a cunho de rivalidades, de conquistas, de alimentar-se, não de contentamento, mas de alcançar algum tipo de segurança. Então as pessoas que elas vivem uma vida de subserviência e de sujeição, elas não conseguem identificar muito amor. Elas partem, a tendência delas é para o servilismo. Elas não conseguem, por não ter uma identidade, elas não conseguem manter um relacionamento saudável. Ela se coloca a todo custo debaixo de situações e à mercê de situações por migalhas de outras pessoas. Então este amor dela por Jacó era um amor que se questiona, era questionável. Por que era questionável? Porque ela buscava naquele homem não ser amada, não amar, mas em primeiro lugar, o que ela buscava naquele homem? Cara, pastora, ela buscava ser amada e amar, claro, mas em primeiro lugar, o que ela buscava? Existir, saber que ela também podia, como irmã, alcançar aquela estrutura, aquele casamento e aquele homem. Era isso que ela queria. Vamos analisar agora o primeiro ponto da sujeição, a absorção de valores alheios. As regras da sua vida e os padrões jamais podem existir a partir de regras e de padrões de valores alheios. Nós precisamos ter dentro de nós construído os nossos valores. Isso faz parte da sua identidade. Quem sabe você viveu uma vida inteira de sujeição, onde o que as pessoas pensavam, onde o que elas achavam importante, onde ora o medo te submete a alguém, ora a insegurança te submete a outra pessoa, ora a dependência, e você vai migrando de necessidades em necessidades, até o ponto de você perceber que você não tem vida própria, até o ponto de você perceber que até mesmo os seus valores são alheios. Você não consegue entender o valor que você tem, as suas coisas, os seus sonhos, suas conquistas, seu trabalho, para que você possa sentir-se agraciada e sentir um certo prazer no seu trabalho. Você precisa do elogio de uma outra pessoa, você precisa que alguém reconheça que você limpou a sua casa, que você fez a comida, você começa a alimentar-se das considerações de outras pessoas. Então se torna algo onde você vai se alimentando e esse alimento não vai te sustentando. Por quê? Por causa da sujeição, por causa desse primeiro mal, a subserviência. A subserviência, ela vem e nos acompanha desde o Éden. O ser humano, quando ele perde o Éden e ele perde a origem, ele perde a primeira parte da sua origem, a originalidade que Deus criou, a alma dele é sentenciada à subserviência.
a não ter uma integridade, a não ter uma absorção própria, a não ter uma construção própria. Então, ela começa a absorver os valores alheios. Segundo ponto, não aceitação. Eu quero falar um pouquinho sobre isso. Quero falar uma coisa com você e eu vou repetir isso por algumas vezes. A maior demonstração de força sua é você enfrentar suas fraquezas. Você não precisa ser a pessoa perfeita que as pessoas esperam. Você não precisa corresponder às expectativas de outras pessoas. Será que você não é um ser humano capaz de idealizar a sua melhoria, de idealizar a sua construção, de idealizar o seu progresso e a partir dali ir palmilhando o seu progresso sem precisar que as pessoas te dirijam? Será que realmente você precisa perder o controle da sua vida e dar o controle da sua vida nas mãos de uma outra pessoa, para que essa pessoa defina o quanto você vai ser feliz, o quanto você vai estar bem, o quanto você vai ter paz, segundo aquilo que aquela pessoa quer te oferecer, segundo aquilo que aquela pessoa vai te oferecer? Hoje nós vivemos numa sociedade narcisista. Uma sociedade onde as pessoas elas não conseguem entender o que é ter identidade e o que é ter um convívio social. O que é conviver socialmente, mutuamente com as pessoas, respeitando as pessoas, respeitando as diferenças. Não é porque você é diferente que você é menos. Mas para que isso aconteça, para que você saiba desses valores, você precisa não interpretar-te, você precisa conhecer-se de uma maneira, respeitar-se de uma maneira, para que você não se submeta às regras de outras pessoas. Mas para isso você precisa se aceitar. Eu fico olhando as pessoas falarem de mudança, de crescimento pessoal. Faz tal seminário que você vai adquirir crescimento pessoal. Faça tal curso que você vai alcançar o segredo do sucesso. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você acha que realmente alguém na vida vai te ensinar algo para ter sucesso que Deus já não implantou em você? Como se você nunca tivesse aqueles segredos. Como você nunca tivesse conhecido aquilo. A questão é que nós conhecemos os nossos segredos do sucesso. Nós sabemos que está em nós. Mas a grande questão é que nós ignoramos. Nós ignoramos as nossas falhas, as nossas faltas. Porque são as nossas faltas que nos ensinarão a crescer, que nos ensinarão a amadurecer. Quando o apóstolo Paulo diz, porque o poder do Senhor se aperfeiçoa na minha fraqueza, ele não estava falando de pecado, obviamente, ele estava falando de debilidade humana. Por que você quer ser perfeita? O porquê? Não, pastora, porque eu quero melhorar, porque eu quero ser uma pessoa melhor. Todos nós queremos, mas para que tanta cobrança? A única maneira de você crescer e progredir é você aceitar-se. Eu convivo muito com pessoas e faço atendimentos e a primeira coisa que eu gostaria que as pessoas que conversassem comigo entendessem é que elas não vão alcançar nenhum tipo de progresso se elas não partir da autoaceitação. Aceite você como você é. Comece a gostar de você, comece a querer você, comece a valorizar você, comece a valorizar a sua história. Às vezes você fala da sua história e dos seus momentos ruins e até permite que as pessoas falem de uma forma pejorativa. Poxa, as coisas ruins da sua vida são construtivas. Foram parte da sua história, você sofreu, você viveu, você aprendeu. Não viva isso como se você tivesse vivido um vitimismo, quando você tivesse sido uma vítima da situação. Foi construtivo para você. O que acontece com Lia é que Lia não se aceitava. Ela não tinha autoaceitação. E é por isso que ela vivia de migalhas e se submeteu como se submeteu. Eu queria te fazer uma pergunta. Você se aceita? Ou você passou a vida inteira querendo provar para os outros e para você que você tem valor? Ou você passou a vida inteira querendo descobrir o seu valor na concepção e na opinião dos outros? Deus ama você. Deus ama você como você é. E Ele tem sim uma jornada progressista para você, mas você tem que se aceitar. É a única maneira de você conhecer tudo que está fora do lugar, tudo que ainda está informe, tudo que está sem forma, tudo que você não gosta.
O que você não gosta é o que está precisando de você. Sabe as coisas que você não gosta aí dentro? Então, são essas áreas que estão precisando de você. Então, a autoaceitação, a não aceitação de si próprio, é a segunda questão que nos leva à subserviência, que nos leva a nos submeter a situações de migalhas, de escravidão emocional, de sermos servilistas, de pessoas que se escravizam emocionalmente. Terceiro ponto que eu quero trabalhar com você, depois da não aceitação, é a busca por afirmações externas, mostrando aqui uma total falência interna. Quando é que existe a falência interna? Quando se busca uma afirmação externa. Você precisa de afirmações externas. Aqui entra a questão de dinheiro, casa, carro, marido, filhos. Então, o que Lia buscava? Lia buscava afirmações externas. Agora, eu vou ser esposa de Jacó. Então, essa afirmação externa, ela se submeteu àquele papel, a passar-se pela irmã, a enganar o futuro marido, por conta de buscar uma afirmação externa. Quando você busca uma afirmação externa, você está declarando uma falência interna. Isso acontece com muitas pessoas que ficam buscando no olhar das pessoas uma aprovação, ficam com aquela sede, aquela fome, aquela necessidade terrível de buscar nas pessoas uma afirmação, de buscar nas situações uma aprovação. Você precisa se aprovar. Depois que Deus te aprova, você precisa se aprovar. Quais são as afirmações que você precisa? Do que você precisa para construir a sua identidade? Quais são as afirmações que você precisa? O que é que você busca? Você já parou para pensar? O que você faz para que você se firme, para que você se ateste do lado de fora? Não, porque eu quero ser reconhecida como uma boa esposa, eu quero ser uma boa mãe, eu quero ter a afirmação de uma mulher que dê conta de tudo, que trabalha fora, que dá conta da casa e que nunca se frustra, que está sempre bem, que está sempre de bom humor, porque eu quero. Mas a fome dessas afirmações externas, onde você procura alimentar a sua alma com a aprovação alheia, nada mais é do que uma falência interna. Essa é a grande questão. Quero passar agora para o próximo, a quarta questão, ações contraditórias. O que eu quero dizer com isso? Presta atenção que eu vou te explicar um negócio. Ela tinha um grande complexo de inferioridade, correto? Só que, dentro desse complexo de inferioridade, quando o pai sugeriu para ela que ela se passasse pela irmã, ela aceita o lugar da irmã, mesmo sendo complexada, mesmo sentindo inferior. O que são ações contraditórias? O que eu falo de ações contraditórias? A rejeição faz você submeter-se a situações. Por exemplo, existem pessoas que a rejeição faz ela se submeter a abusos sexuais, a rejeição faz ela se submeter. Então, ela trabalha contra a história dela. Ela funciona para agredir-se mais, para definhar-se mais, para fazer ações esqueléticas dentro dela, um esqueleto ainda mais. Então, são ações contraditórias. Então, ela entra numa briga que ela entra achando que ia ganhar. Se você vê depois os nossos estudos, ela nutre uma esperança de ser amada. Olha que coisa interessante, ela não poderia ter se casado com outro rapaz que certamente se interessasse por ela, alguém que não fosse um Jacó, mas que vivesse... Não, ela não quis uma vida modesta, ela não quis uma vida cujos desafios estariam à altura dela. Ela queria desafiar a irmã, a beleza da irmã. Então, você não acha que essas ações contraditórias, elas são um auto-boicote muito perigoso?
Uma vez o salmista diz assim: Senhor, eu não me envolvo em grandes assuntos, nem em coisas elevadas para mim. Você já percebeu os sonhos das pessoas que sofrem de sujeição? Você já percebeu os planos que as pessoas elas fazem quando têm esse problema de sujeição? São Mas pastora, por que eu não posso sonhar elevadamente? Não, você pode sonhar o tamanho que você quiser. Mas a grande questão é que você tem que ser um árbitro, uma ação de um árbitro de uma maneira justa, de uma maneira correta. Ela se intrometeu num relacionamento que ela não ia dar conta. Ela estava se sentenciando a ser infeliz a vida toda. Por que existem algumas mulheres que foram criadas por pais autoritários, muitas vezes violentos, e elas procuram um marido que tem o mesmo perfil? Por isso, a sujeição, a escravidão da alma faz as pessoas buscar ações contraditórias. Ao invés de buscar na vida situações que vêm favorecer, que vêm ajudar, que seja na altura, sabe? Se o seu braço é maior que o meu, ele vai alcançar um pouquinho mais, mas o que o meu alcance é só isso aqui, não alcança mais que isso. O que você tem buscado na sua vida? Buscado para quê? Não dá conta, não consegue, não pode ser um pouquinho menos, não pode ser. Por quê? Por que não pode ser um pouquinho menos? Porque você vai se sentir inferior ao outro? Mas espera aí, você está baseando em qual padrão? Você está baseando em qual ótica? Não é assim que funciona. Por que você tem que conseguir? Por que quando a pessoa comenta, por exemplo, com você algo e ela maximiza, maqueia, enfeita, você já abre o olho e fala: não, eu quero isso aí, eu vou fazer isso também. Perdeu quantos quilos, eu vou fazer, fez isso, eu vou fazer, comprou, eu vou fazer. Por quê? Por causa da sujeição, das diferenças, que fez com que você achasse que são desvantagens. E então as comparações te deu uma ótica interna diminuta sobre você mesmo. E aí, como é que faz? Como que faz quando você nutre e alimenta ações contraditórias contra você? Se eu fosse usar exemplos aqui, nós ficaríamos falando de pessoas que trabalham para contradizer a própria necessidade, que trabalham para causar sofrimento para si mesma, ações contraditórias. Agora eu quero falar com você sobre o próximo. Na introdução nós já falamos sobre isso, mas eu quero falar sobre padrões próprios. As pessoas que se sujeitam, elas começam a criar um padrão próprio, tá? Baseado nos conceitos e na ótica, nas comparações dos outros, e ela começa a sentenciar a sua alma à ausência de absorção de conhecimento e de inteligência. Ela começa a fechar com os próprios padrões, porque ela cria um sistema mecânico que se chama mecanismo de sobrevivência e de defesa, e ela começa naquele sistema, ela começa a trabalhar e tentar alimentar a própria alma. Então ela cria um sistema e um padrão, achando que aquilo está dando certo, achando aquilo que está resolvendo. Por quê? Porque ela já se rotulou servilista, subserviente, aquela que serve a todos, aquela que dá conta, aquela que faz tudo com o pé nas costas, aquela que serve todo mundo, aquela que faz o pudim mais gostoso, aquela que faz a comida, e ela vai. E ela, criando esse padrão próprio, o que ela faz? Ela fecha-se dentro dessa situação de tal maneira que ela começa a não abrir-se para o conhecimento. Ela começa a não abrir-se para a absorção de coisas novas. Ela começa a não abrir-se para aquilo que a vida tem para oferecer para ela. E ela começa a sofrer de uma síndrome de solidão. Então aqui ela começa as reclamações, né? Porque eu sou sozinha, porque ninguém me ama, porque ninguém vê o que eu faço, porque eu faço tudo, mas ninguém dá valor, porque ninguém valoriza. Por quê? Porque ela fechou-se com o padrão próprio de tal maneira
de uma maneira tão intrínseca, de uma maneira tão intrínseca, de uma maneira tão forte, que ela esquece que ela precisa respirar, ela precisa de liberdade, ela precisa viver, ela precisa acreditar, ela precisa aprender, ela precisa melhorar, ela precisa mudar. Então os padrões se tornam a própria religião dela. Então ela começa aqui a sofrer de solidão. Realmente ela não vai ser reconhecida, realmente ela não vai ser admirada, realmente por quê? Porque dificilmente as pessoas vão valorizar você quando você mesmo não se valoriza, tá? Vamos analisar agora o sexto. Eu coloquei até em vermelho para que eu pudesse falar de uma forma com você o seguinte: exploração destrutiva. O que você entende por exploração destrutiva? As pessoas geralmente têm paixões devoradoras, como provavelmente a Lia, né, objeto de conquista. Então, pessoas que fazem explorações destrutivas e permitem que os outros lhe façam essa exploração. Quero ler um versículo para você em 2 Coríntios capítulo 11, versículo de número 20. Paulo diz assim: sois sofredores se alguém vos põe em servidão, se alguém vos devora, se alguém vos apanha, se alguém se exalta e se alguém vos fere no rosto. Né? Então são vários critérios aqui. Ele fala sobre servidão, ele fala sobre devorar, ou seja, arrancar sua essência, sua identidade. Ele fala sobre apanhar, ou seja, prender, limitar. Ele fala exalta, ou seja, se as pessoas, se você se permite as pessoas rebaixarem você, e se alguém vos fere no rosto, tirando a sua hombridade, tirando a sua honra. Então a grande questão é a exploração destrutiva. Você comete isso? Você faz? Você se explora de uma maneira destrutiva? Você trabalha para se autodestruir? Eu conheço pessoas que a autodestruição delas chegam ao ponto delas querer se ferir, delas quererem se machucar. Você já ouviu alguns comentários, né, algumas reportagens de pessoas que se cortam, mas isso não acontece apenas com adolescentes, pela sujeição aos padrões, né? O adolescente, ele se sujeita aos padrões social e ele se sente diminuído e ele se sente em desvantagem, então ele se automutila para que a dor venha se igualar à dor da alma. Então, mas existem mulheres que também se mutilam de diversas formas, pela sujeição a um lar opressivo, pela sujeição onde a vontade dela não existe mais, pela sujeição de às vezes automutilação até mesmo física, de automutilação emocional. Então a exploração destrutiva, toda mulher que se coloca debaixo de uma sujeição, debaixo de uma subserviência, por conta de diferenças que transformaram em desvantagem, onde a ótica dela interna se resume nisso, ela irá trabalhar para destruir-se. E eu queria que você abrisse os seus olhos. Você pode hoje estar fazendo algo para destruir-se, viu? Destruir seu casamento, destruir sua vida, destruir sua família. E por último, para que nós encerremos, eu quero falar sobre o equilíbrio artificial. É necessário, diante de todo este caos, muitas vezes, a maioria das vezes não reconhecido, tá? Então é necessário que se crie um equilíbrio artificial. Então a pessoa ela vai fazer de tudo para que não haja nenhum tipo de rivalidade exposta, discussão e embates. Deixa eu colocar embates que fica de uma maneira mais abrangente. Embates. Então ela busca um equilíbrio artificial. Então ela faz qualquer negócio para que não tenha confrontação. Não faz isso porque fulano. Não, calma, eu resolvo. Não, perco, vou perder, vou abrir mão, mas desde que não haja nenhum desequilíbrio no meu universo paralelo que eu criei. Porque esse universo paralelo que ela criou para fugir do próprio caos é tudo que ela tem. Então ela faz de tudo, de todas as maneiras para criar um equilíbrio artificial. E nisso, o que acontece aqui? Acontece que as pessoas que convivem com ela, que estão acostumadas a
este auto-boicote próprio dela, nunca vão amadurecer, nunca vão crescer. Por quê? Porque são os pequenos arranhões, os pequenos embates, as pequenas situações que vão trazer mudança nos relacionamentos. Então, quando você diz não para o seu cônjuge, quando você diz não para o seu filho, quando você diz assim, não, peraí, eu não concordo por isso, isso vai trazendo crescimento no relacionamento e vai trazendo a identidade tanto para a família quanto para os cônjuges e para os filhos, onde as pessoas vão tendo a liberdade de se construir e até ajudando uns aos outros. Mas aqui eu coloquei isso por último, por quê? Porque a preservação dentro dela é um caos tão enorme que o equilíbrio artificial tem que ser gerado. É mentira, aquele lar não tem aquela paz, aquela família não tem, aquela mulher não é equilibrada daquele jeito, aquela mulher não é, aquele marido não é. Só que aquele equilíbrio, você olha para eles, parece a família perfeita. Você olha para eles do lado de fora, se você olhá-los numa festa, se você olhá-los numa reunião, se você observá-los, parece, mas tudo por conta de um equilíbrio artificial. Parece, sabe aquela família margarina? Igualzinha a família margarina. Aquela propaganda da margarina, né? Igualzinho. E aí gera-se então um equilíbrio artificial. Eu quero parar por aqui e você tem muito para meditar. E eu volto no próximo Ele por Elas com o segundo mal da alma. Deus te abençoe e até lá.